Bom, gente, eu me chamo Marcelo, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pará, atualmente no nono semestre, e eu vim aqui falar para vocês sobre as redes definidas por software. Bom, na nossa agenda aí, a gente vai introduzir um pouco a sua motivação, né? De que forma o mundo mudou aí a ponto de ser requerido uma ferramenta tão importante quanto essa. Mas para isso, nós vamos falar também, né, sobre as redes IP tradicionais, que são as mais aplicadas hoje em dia, mas a gente vai ver aí de que forma ela se tornou obsoleta. Depois disso, nós vamos vir de fato definir o que é uma rede definida por software, né? Como ela funciona, qual a sua diferença, o porquê dela ser importante. A gente vai explicar também aqui sobre a API OpenFlow, que é a ferramenta principal na hora de implementação de uma SDN. Vamos também falar um pouco de alguns exemplos de aplicações de algumas empresas importantes, que eu creio que a maioria conhece. A gente vai falar também sobre a relação desse tema com o tópico de sistema distribuído, né? De que forma ele se encaixa aí no meio desse assunto. E vamos concluir o documento. Bom, gente, inicialmente, lá na década de 90 em diante, na década de 80, né, quando a internet surgiu, ela foi se tornando um pouco popular de pouco a pouco, certo? Essa popularidade ela se deve ao fato simplesmente pelo baixo custo-benefício das tecnologias de rede, né? A gente pode ver aí que um switch, um servidor estão custando bem menos do que antigamente. De certa forma, essa popularidade fez crescer uma demanda, certo? E crescendo a demanda, a gente pode ver aí que existe uma dependência tecnológica de redes, né? A sociedade atualmente, se não tiver um acesso à internet, se não tiver uma rede de computador montada em uma corporação, a gente percebe que dificilmente essa corporação vai evoluir. Bom, essa dependência tecnológica fizeram surgir novas tecnologias, né? De que forma nós vamos gerenciar essa demanda? De que forma a gente pode facilitar a maneira como um usuário acessa a rede? É aí que entram as redes definidas por software, certo? Mas antes disso, vamos analisar um pouquinho como funciona atualmente o fluxo de informações em uma rede de computador. Primeiramente, eu tenho um remetente aqui, olha, enviando uma informação. Tal informação ela é transformada em um pacote de dados através de um protocolo definido, normalmente TCP/IP. A partir daí, ele é enviado a um dispositivo de rede, switch, roteador, servidor, que, novamente, utilizado o protocolo de forma reversa, chega a seu destinatário final. Basicamente, é assim que funciona o fluxo de informação em uma rede, computador atualmente. E a gente vai analisar aqui a rede IP tradicional, certo? Que são as redes ativas no mundo atual. Qual é o problema? Qual é o seu principal problema, né? Seus principais problemas. Basicamente, para você implementar uma rede dessa, você precisa de vários switches, né, roteadores, e você vai precisar de um tempinho aí para fazer a configuração manual de cada um desses dispositivos. Isso exige um tempo maior da mão de obra qualificada que poderia estar preocupada com resolvendo outro problema, né? Além disso, o tráfego intenso nessas redes acaba acarretando em perda de pacotes, né? Como não é possível gerenciar o tráfego dessa rede, acaba que alguns pacotes acabam se perdendo por conta do excesso em um nó. Mas um dos problemas maiores atualmente, e que difere principalmente aqui da SDN, é justamente o plano de controle e o plano de dados estarem embutidos dentro do dispositivo de rede, né? O plano de controle, basicamente, ele vai gerenciar aquela tabela de roteamento da rede. Ela vai atualizar uma tabela, e tal tabela é utilizada pelo plano de dados para encaminhar os seus pacotes, certo? O que isso acarreta?
Basicamente, ela é uma rede descentralizada por conta do plano de controle e plano de dados estarem separados em vários nós, switches, aqui nesse exemplo que eu estou dando. O tráfego não é gerenciável, né? O administrador de rede não tem acesso a essa informação aqui do plano de controle. E acaba também que o hardware necessário para executar uma tarefa é mais complexo, certo? Porque ele precisa se preocupar em atualizar uma tabela de roteamento por conta de também ser responsável do plano de controle e ter o seu plano de dados aqui em ativo, né, para encaminhar essas informações da maneira que a tabela define. É aí que entra as redes definidas por software. Né? Surgiu lá na década de 90, lá na Universidade de Stanford, de Califórnia, nos Estados Unidos. E o objetivo principal foi mudar a infraestrutura das redes atuais. Agora, de que forma? Principalmente a separação do plano de dados e plano de controle dentro do dispositivo de rede. Ou seja, aqui em uma SDN, o plano de dados vai ser de responsabilidade exclusiva do dispositivo, enquanto o plano de controle ele vai ser repassado a um controlador SDN, certo? Esse controlador SDN é basicamente a inovação que os pesquisadores tanto buscavam. Então, qual a sua função, né? Qual a sua responsabilidade? Basicamente, ele vai controlar o mecanismo de encaminhamento. De que forma? Ele vai executar algumas ações nas entradas da tabela de roteamento. Ou seja, ele vai inspecionar, definir e alterar os dados da tabela de roteamento. A gente tem que lembrar que a tabela de roteamento ela vai possuir os endereços MAC, né, do dispositivo atual, para onde vai, qual a próxima rota, os dados. Ele vai simplesmente atualizar essa tabela de roteamento de forma centralizada. A nossa rede ela se torna uma rede centralizada por conta da presença do controlador SDN. Esse controlador SDN vai se comunicar de forma lógica com os switches, e os switches que antes eram responsáveis pelo plano de controle vão ficar responsáveis agora somente pelo plano de dados, certo? Por conta de estar responsável apenas pelo plano de dados, logo é necessário um hardware mais simples, correto? Além disso, como o controlador SDN vai se comunicar de forma lógica com cada switch e vai ter acesso a todas as tabelas de roteamento da rede, o tráfego da rede vai se tornar gerenciável. Gerenciável por conta de ser uma rede centralizada. Dentro do SDN, foi encontrado a API OpenFlow, que é a principal ferramenta mais popular e importante API para o SDN, para a implementação de uma infraestrutura de rede baseada em SDN. Qual é a sua definição? Basicamente, ela vai ser um protocolo que padroniza a comunicação entre dispositivos de rede e controladores SDN. Observe aqui que ele é um protocolo. Ele não é uma implementação de SDN, ele é um protocolo que padroniza a comunicação. De certa forma, nós podemos usá-lo para implementar nossa própria rede SDN. Basicamente, também ele é um meio para gerenciar a tabela de controle de um computador. Um computador é um dispositivo de rede. Então, uma de suas funcionalidades é que ele pode gerenciar vários computadores a partir de um único controlador SDN, que é uma das características da rede SDN, né? Se tornar uma rede centralizada. Além disso, a gente pode analisar estatísticas de tráfego da rede. Podemos ter uma visão geral do como a nossa rede está se comportando, onde está sendo maior acesso de pacote aos nós, né? Onde os nós estão mais afogados, entre aspas, para que possamos tomar uma decisão. Isso em tempo real. Por quê? Porque
Com ele também é possível atualizar a tabela de roteamento de forma dinâmica, né? Enquanto o processo está acontecendo, nós podemos atualizar a tabela de roteamento para que os dados possam pegar um caminho, um atalho, um caminho diferente. Vamos falar também aqui dos desafios do OpenFlow, certo? Lógico, não é mil maravilhas. O OpenFlow é uma ferramenta, um protocolo pronto, que teve que passar por várias etapas aí até chegar onde é hoje, né? Um dos seus desafios é a escalabilidade e a disponibilidade do controlador, certo? Uma vez que, por ser uma rede centralizada, ela vai estar disponível em um determinado switch em um determinado tempo. Ela tem que é necessário que a gente verifique onde estamos atuando. A partir do momento que a gente para analisar o fluxo de dados em um switch, o outro switch deixa de ser observado, certo? Isso por conta da nossa limitação humana. Além disso também, foi necessário ter um cuidado maior com a compatibilidade. Por conta da gente não ter acesso ao código-fonte dos dispositivos de rede, de hardware, de certa forma, acaba que é um desafio a gente conseguir executar um código que funcione com vários tipos de dispositivo, né? De vários fabricantes. Uma outra coisa uma característica que eu acho mais importante é a segurança da informação. A partir do momento que você centraliza a tua tabela de roteamento em um controlador SDN, é meio óbvio que os ataques maliciosos vão ser direcionados àquele servidor onde está rodando essa aplicação, por conta que ele está gerenciando todo o tráfego da informação. Então, basicamente aí, levando em consideração a figura lá que eu coloquei do SDN e ilustrando basicamente onde o OpenFlow vai estar inserido, a gente pode ver aqui, nessas linhas tracejadas, que conforme eu falei, né, o controlador vai ter uma comunicação lógica com os switches. Aqui nesse intermediário, a gente pode ver que é onde o OpenFlow se encaixa. Porque, como eu disse, ele não é uma implementação, ele é um protocolo. Para a gente implementar um controlador SDN, basicamente a gente vai ter que passar pela API OpenFlow, que é ele que vai nos fornecer todo o desenvolvimento necessário para a gente conseguir gerenciar nossa rede. Aqui temos alguns exemplos de algumas empresas no Brasil e no mundo e suas principais aplicações, né? Aqui no Brasil, no site da Cisco, eu consigo encontrar essas três. Eu acredito que tenha bem mais, só que não tão conhecidas a ponto de estarem naquela lista. Que é a Banrisul, Caixa Seguradora e Globosat. Eles aplicaram aqui de uma das formas mais utilizadas, que é a rede de centro de dados. Eles utilizam SDN para gerenciar o tráfego entre os seus centros de dados, né? Que faz todo sentido, porque um centro de dados ele possui um fluxo de informação muito grande, né? Então você não pode se dar ao luxo de deixar um switch fazer a sua tarefa, né, atualizando a tabela de roteamento, de forma autônoma, como funciona atualmente. Bom, tem também a pizzaria Domino's, né? Pelo menos uma de suas filiais nos Estados Unidos, a própria Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, a Wish, aquele site chinês de compra, a McDonald's na Bélgica já está aplicando, né, os conhecimentos SDN, e a tendência é que, por conta de seu benefício, por conta de sua definição, né, de certa forma, o protocolo OpenFlow já é muito estável. Sendo estável, já está tendo uma busca maior, né? Algumas pesquisas que eu fiz, até o Google já está utilizando também para gerenciar os seus centros de dados, assim como essas empresas que estão aqui. Então, a tendência é que ela cresça a ponto de não substituir por completo as redes ativas atualmente, né? Mas, de certa forma, que ela ganhe um espaço maior, certo? Que ela continue crescendo a ponto de se tornar a principal infraestrutura de rede
aplicada no mundo, né? Agora vamos falar um pouco da relação do tema com sistemas distribuídos, né? De que forma aí um SDN está encaixado nesse assunto. Bom, levando em consideração a definição de sistema distribuído dessas duas pessoas aqui, que eu não sei pronunciar o nome, o sistema distribuído é uma coleção de entidades independentes que colaboram para resolver um problema que não poderia ser resolvido individualmente. Tomando isso como base, bora fazer aqui uma definição abstrata. Se a gente definir um switch como uma identidade e a transmissão de pacotes como um problema, de acordo com a rede, com a infraestrutura de rede atual, a gente vai perceber que, de fato, tem uma colaboração para a transmissão de dados, certo? Os switches entre si, eles trocam informação, trocam pacotes, de forma que o problema a ser resolvido, a transmissão de pacotes, seja executado, né? Seja resolvido. Qual é o problema? O problema é que isso pode ser resolvido individualmente. Um switch, se houver apenas um switch numa rede, ele vai ser capaz de transmitir toda essa informação, né? De forma com um tráfego um pouco mais afogado, certo? Um pouco mais engarrafado, digamos assim, mas vai ser possível, né? Levando agora a definição da Larry-Lamport, você sabe que existe um sistema distribuído quando a falha de um computador que você nunca ouviu falar impede que você faça qualquer trabalho, né? Vamos considerar aqui também o computador como um switch. O switch basicamente é um computador, né? Ele tem sua interface de entrada e saída. A entrada e saída são os pacotes, as informações. Tem um processador, uma unidade central de processamento. E tem também um dispositivo de memória, né? Onde ele armazena a tabela, mesmo de forma temporária. Então a gente pode considerar o switch um computador conforme a arquitetura de von Neumann. Então o que a gente percebe? Que a falha de um switch não irá impedir o funcionamento da rede como um todo. Ou seja, quando uma rota, um pacote, né, vai seguir uma rota dentro de uma rede, a partir do momento que o switch sair de funcionamento, é esperado que o pacote de dados chegue no seu dispositivo final por outro caminho. Então, basicamente, o que a gente pode aí concluir acerca desse tema aí, né, sobre do SDN versus sistema distribuído, né? O SDN ele é uma ferramenta muito forte, poderosa, para a implementação de sistemas distribuídos. De forma que um sistema distribuído, quando se utiliza da ferramenta de SDN, se torna um serviço eficiente, seguro, por conta do seu gerenciamento de pacotes, e por conta dessa eficiência e segurança, a gente pode dizer que o SDN vai ser a base de um SD moderno, de sistema distribuído moderno. Então, basicamente, o SDN não é um sistema distribuído, o SDN é uma ferramenta para a implementação de um sistema distribuído. Ferramenta essa desenvolvida com base no protocolo do OpenFlow. Então, para concluir esse trabalho, a gente viu aí que o SDN ele veio, a sua principal inovação, né, foi a separação do plano de dados do plano de controle dentro dos dispositivos de rede, de forma que o plano de dados se tornou responsabilidade exclusiva dos computadores. A função agora de um switch baseado na arquitetura SDN é somente encaminhar os seus pacotes, certo? Ele sempre vai consultar a tabela já atualizada pelo controle do SDN e enviar a informação, repassar a informação. O plano de controle, como afirmei agora há pouco, vai ser controlado por um controlador SDN, certo? Cuja responsabilidade vai ser gerenciar esse tráfego aí, vai ser gerenciar todo o processo de roteamento da rede.
Por conta disso, houve, de certa forma, uma centralização das infraestrutura atual. Essa centralização, de certa forma, proporcionou uma menor complexidade de gerenciamento para o administrador de rede. Tive aí também que o OpenFlow é a principal API para o desenvolvimento e implementação de um SDN, certo? E agora há pouco nós vimos aí que o SDN não é um sistema distribuído, né? Mas sim é uma ferramenta para a sua implementação. Aí está algumas referências importantes que eu utilizei nesse trabalho. Esses artigos estão em inglês. Essa daí é a minha pergunta teste. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me procurar.